pessoal? Então, assim, essa semana vamos trabalhar com a potenciação e a radiciação, retomando, certo? Porque houve bastante dificuldade na resolução dos exercícios, certo? Então, assim, a potenciação. A potenciação, raiz enésima de A na P, por definição, a gente conserva a raiz, conserva o índice, que é N, conserva a base do radicando, quando não tem expoente é 1, eu faço 1 vezes P, certo? Aqui essas observações referentes que nós já havíamos trabalhado antes, certo? Sempre que eu tiver o índice igual ao expoente do radicando, cancela-se tudo, sobra a base do radicando. Sempre que eu tiver uma potência elevada a expoente negativo, a gente inverte numerador e denominador. E o expoente que é negativo fica positivo. E aí eu resolvo a potência, 2 ao cubo, 8. Então vamos para esses 3 exemplos aqui de novo. Quando não tem expoente, ó, raiz quarta de x elevado à quarta potência. Então, quando não tem expoente é 1. Conserva a raiz, conserva o índice, conserva a base do radicando. 1 vezes 4, 4. Sempre que o expoente é igual ao índice da raiz, sobra a base do radicando. Agora aqui eu tenho raiz quarta de 6 na quinta potência elevado na 1/5. Conservo a raiz, conservo o índice que é 4, a base é 6 e multiplico os expoentes entre si. Eu vou multiplicar 5 por 1/5. Como eu tenho multiplicação de fração, quando não tem denominador eu coloco 1. Eu faço 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. 5 dividido por 5 é 1. E 6 na 1 é 6. Eu tenho raiz quadrada de 2 elevado ao expoente menos 3. Conserva a raiz. Conserva o índice. Vocês sabem, quando não tem o índice é 2. Quando não tem expoente, o expoente é 1. Multiplico 1 vezes menos 3, menos 3. Esse expoente que é negativo, a potência ela não está definida para expoente negativo, certo? Então, eu tenho que transformar esse expoente negativo em expoente positivo. De que forma? Quando não tem denominador, coloco 1. Inverte numerador e denominador. O 2 que elevado na menos 3 fica 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? 8. Agora eu vou revisar a radiciação rapidamente, tá, pessoal? Porque quando a multiplicação ela é direta, os índices, muito bem. Mas quando eu tenho que introduzir um elemento no radical antes de multiplicar os índices, houve dificuldade. Então, só para lembrar, a radiciação, quando eu tenho raiz de raiz de raiz de 3. Então, eu vou conservar a raiz, o 3, e vou multiplicar os índices. Então, aqui eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. Raiz 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Isso na radiciação, ela é direta. O problema é quando eu tenho um número aqui na frente, que eu tenho que primeiro introduzir ele dentro do radical antes de efetuar o produto. Que é o caso do seguinte exemplo. Raiz quarta da raiz cúbica de 2. Muito bem. Eu não posso efetuar o produto direto porque eu tenho um 2 aqui. Eu primeiro tenho que introduzir esse 2 dentro do radical. Conteúdo visto a semana passada. Então, o que eu faço? Conservo o radical com o índice 4. Conservo o radical com o índice 3. Quem é que está lá dentro? O 2. Este 2 que está fora do radical, para mim introduzir, eu vou multiplicar por ele. Só que assim, quando ele não tem expoente, o expoente é 1. Eu vou multiplicar o expoente dele pelo índice da raiz. 1 vezes 3, 3. Muito bem, coloquei ele lá dentro da raiz. Agora sim, isso aqui vai ser igual a raiz. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2 ao cubo, conserva a base, somos expoentes. 1 mais 3, 4. O que é 2 na quarta potência? 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Certo, pessoal? Bom trabalho para vocês. Estamos aqui à disposição de qualquer dúvida, certo? Um beijo, fique com Deus.